A inteligência emocional, conceito desenvolvido por Daniel Goleman, psicólogo formado na Universidade de Harvard, é autor do livro Inteligência Emocional, a Teoria Revolucionária, que redefine o que é ser inteligente. A partir de décadas de pesquisa em psicologia e neurociência, coloca o autoconhecimento como a competência fundamental de todas as outras. Antes de gerenciar emoções, antes de ter empatia, antes de construir relações saudáveis, é preciso saber o que se está sentindo. Parece simples. Na prática, é a habilidade que a maioria das pessoas menos desenvolveu ao longo de sua vida. Isso porque o mundo recompensa a performance e raramente recompensa a reflexão. Recompensa a resposta rápida e raramente recompensa a pausa necessária. E é exatamente nessa pausa que o autoconhecimento vive. Eckhart Tolle escreveu um livro que transformou a forma como milhões de pessoas se relacionam consigo mesmo. O poder do agora. Parte de uma observação que parece óbvia, mas que na prática é revolucionária. A maior parte do sofrimento humano não vem do que está acontecendo agora, vem do que a mente faz com o que aconteceu antes ou com o que imagina que pode acontecer depois. Tolle descreve o que ele chama de mente pensante compulsiva. Aquela voz interna que não para, analisa, que julga, que antecipa, que relembra, que planeja, que teme. Essa voz não é você, é um padrão mental que foi condicionado ao longo da sua vida. E enquanto você se identifica completamente com ela, não consegue observá-la, não consegue questionar os pensamentos que ela produz, não consegue escolher respostas diferentes das que ela sugere automaticamente. O autoconhecimento, na visão de Tolle, começa quando você consegue criar uma distância entre você e os seus pensamentos. Quando consegue observar o que está pensando sem ser dominado pelo pensamento. Quando percebe que há uma consciência por trás da mente pensante que é mais silenciosa, mais estável, mais real do que qualquer narrativa que a mente construiu sobre quem você é. Isso tem aplicação direta no consultório. Pacientes que conseguem observar o próprio medo sem serem engolidos por ele, atravessam o tratamento de forma diferente das que se fundem com o medo e não conseguem mais distinguir entre o que é o diagnóstico que realmente significa e o que a mente catastrófica projeta sobre você. A prática de presença que Tolle ensina não é escapismo, é o contrário. É a capacidade de estar completamente com o que está acontecendo com você, sem a distorção do passado e sem a ansiedade do futuro. E é nesse estado de presença que o autoconhecimento genuíno se torna possível. Jung desenvolveu um dos conceitos mais poderosos e mais desafiadores da psicologia, o conceito de sombra. A sombra não é o lado mal da pessoa, é tudo aquilo que foi excluído da identidade consciente, porque em algum momento da vida foi julgado como inaceitável. Pode ser a raiva que não podia ser mostrada na família de origem, pode ser a vulnerabilidade que ela interpreta como fraqueza, pode ser a ambição que foi chamada de egoísmo, pode ser a tristeza que precisava ser escondida para não preocupar os outros. Esses conteúdos não desaparecem quando são reprimidos. Eles migram para o inconsciente e continuam influenciando o comportamento de forma que a pessoa não reconhece em si mesma. Aparecem como reações desproporcionais, com padrões que se repetem em diferentes relações, como julgamentos severos dos outros, que na verdade são reflexos do que não é aceito em si mesmo. Jung dizia que integrar a sombra, reconhecer esses conteúdos e trazê-los para a consciência sem julgamento é o trabalho mais importante, mais corajoso que um ser humano pode fazer. Não para se tornar perfeito, para se tornar inteiro. No contexto da saúde integrativa que proponho no nosso Vida Integrada, o trabalho com a sombra não é opcional, é estrutural, porque o que não é reconhecido não pode ser cuidado. E o que não é cuidado, eventualmente cobra o seu preço. O que o consultório me ensinou a mim mesmo. Volto à confissão do início,
porque ela precisa de um final honesto. Depois daquele dia em que percebi que estava presente apenas tecnicamente, comecei um processo que ainda está em andamento. Comecei a praticar o que Toller chama de presença, aquela capacidade de estar completamente aqui, sem a mente correndo para o próximo compromisso. Aprendi a reconhecer os momentos em que a persona do médico competente estava cobrindo a pessoa que precisava de descanso, de silêncio e de cuidado. Não foi rápido, não foi linear. Houve resistências, houve recaídas nos velhos padrões, houve momentos em que o autoconhecimento revelou coisas que eu preferiria nem ter visto, mas houve também algo que eu não esperava. Uma leveza progressiva, uma coerência entre o que eu ensinava e o que eu vivia. Uma presença no consultório que minhas pacientes começaram a perceber antes de eu mesmo nomear. O paciente que mais aprendo no consultório, na verdade, sou eu mesmo. Não porque eu tenha mais problema do que qualquer outra pessoa, mas porque o processo de autoconhecimento é exatamente isso. Uma aprendizagem que não termina, que aprofunda a cada ciclo que transforma. Não apenas a pessoa que pratica, mas todas as relações que ela toca. As 4 ferramentas práticas, a partir de Toller, de Jung e da experiência clínica, há 4 ferramentas concretas para quem quer iniciar ou aprofundar o processo de autoconhecimento. A primeira ferramenta é a pausa consciente. Como já falei em vídeo anterior, antes de reagir a uma situação que provoca emoção intensa, faça uma pausa de 2 ou 3 respirações. Não para suprimir o que está sentindo, para criar o espaço entre o estímulo e a resposta que Toller descreve como um lugar onde a liberdade existe. A segunda ferramenta é o diário de observação. Não um diário de acontecimentos, um diário de padrões. Ao final do dia, defina uma situação que provocou uma reação emocional significativa e pergunte: o que eu estava sentindo? Qual era a necessidade por trás desse sentimento? Essa reação é familiar? Onde mais ela aparece na minha vida? A terceira ferramenta é a revisão dos valores. Não os valores que você diz ter, os valores que as suas escolhas demonstram. Observe onde você coloca o seu tempo, a sua energia e a sua atenção ao longo de uma semana. Essa observação revela mais sobre quem você é do que qualquer lista de virtudes que você possa escrever sobre si mesmo. A quarta ferramenta é a busca por suporte qualificado. Autoconhecimento tem um limite quando feito em total isolamento. Terapia, grupo de reflexão, acompanhamento espiritual, há uma variedade de formas de ter um outro que ajuda a ver o que os próprios pontos cegos impedem de enxergar sozinho. A vida integrada não é um destino, é uma direção. Não é acordar um dia e estar completamente equilibrado, completamente presente, completamente inteiro. É acordar cada dia com um pouco mais de honestidade sobre quem você é, o que você precisa e para onde você está indo. Lembre-se que o único lugar onde a vida de fato acontece é agora. Que a integração da sombra é o que nos torna inteiros, não perfeitos. E a clínica me ensinou que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de transformação quando encontra espaço certo para se ver claramente. Caminhando juntos, numa vida integrada, a vida deixa de ser esforço e passa a ser sentido. Esse é o convite do Nossa Vida Integrada. Começa aqui, nesta conversa com você. Nos comentários quero saber qual foi o momento em que você se viu de verdade pela primeira vez. Aquele instante em que algo ficou claro sobre quem você é e de uma forma que mudou alguma coisa em você. Quero ler cada uma dessas histórias. Lembre-se que o único lugar onde a vida realmente acontece é agora. Fique conosco.